O vice-presidente da China falou do esquema Ponzi, não se referindo a empresas privadas, mas ao todo o sistema financeiro do país. A internet censurada da China bloqueia sites que a maioria das pessoas no Ocidente não imagina viver sem, incluindo a Wikipedia. A polícia chinesa levou um internauta sob custódia depois que o flagraram visitando o site em sua casa. A China está ameaçando uma guerra com Taiwan e os Estados Unidos, mas o Ministério da Defesa Nacional da China diz o contrário. E Taiwan atualizou sua legislação para vetar dragas de areia da China, e a China finalmente pagará o preço por roubar a areia dos mares de Taiwan. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Maier. Primeiro, para a Dissociação Americana da China. A China disse na sexta-feira que a dissociação completa entre o país e os Estados Unidos não era realista, citando seus estreitos laços econômicos. Isso depois que o Partido Comunista Chinês terminou uma reunião sigilosa de 4 dias semana passada. As principais pautas da reunião foram as metas socioeconômicas da China para os próximos 5 anos. Os Estados Unidos aceleraram medidas para se dissociar da China este ano. Impuseram sanções a algumas empresas chinesas por preocupações de segurança nacional e proibiram a exportação de tecnologia de ponta dos Estados Unidos para elas. Foi um duro golpe para as companhias, até ameaçando sua existência. Dezenas de cidadãos chineses nos Estados Unidos e cidadãos americanos foram acusados de ajudar o Partido Comunista Chinês com o roubo de propriedade intelectual. Membros do PCC foram barrados de migrar para os Estados Unidos. Estudantes e pesquisadores ligados aos militares da China tiveram visto negado. Mais de 10 mídias chinesas nos Estados Unidos e uma organização relacionada ao PCC foram designadas missões estrangeiras. A medida limita a influência do PCC nos Estados Unidos. A guerra comercial sino-americana e a pandemia global têm levado muitas empresas estrangeiras a repensar suas cadeias industriais e a levar pelo menos parte de sua produção para fora da China, incluindo muitas empresas americanas. O Partido Comunista Chinês enfatizou o ciclo econômico interno em sua reunião importante. Simultaneamente, o vice-presidente chinês adverte que as finanças chinesas nunca mais devem admitir apostas, bolhas e esquemas Ponzi. Especialistas dizem que o aviso pode já ter vindo tarde demais. Pequim elaborou seu 14º plano de 5 anos. Foi anunciado durante a 5ª sessão plenária do 19º Comitê Central, um importante evento político na China. Espera-se que defina as diretrizes do que chamam de dupla circulação. Significa que o ciclo econômico interno do país terá um papel de destaque, enquanto os ciclos econômicos internacionais permanecem uma extensão ou suplemento. Dias antes do encontro de 24 de outubro, o vice-presidente Wang Chan fez um discurso virtual durante a 2ª Cúpula de Finanças Band de Xangai. Wang mencionou o uso por Pequim do termo dupla circulação. Tratando-se de finanças chinesas, ele comparou sistemas financeiros sem uma economia real a um peixe fora d'água. Enfatizou que o setor financeiro da China deve evitar caminhos de desenvolvimento insustentáveis, especulação, reciclagem de bolhas financeiras ou esquemas Ponzi, para citar exemplos. Mas ele ter ligado as finanças chinesas aos esquemas Ponzi gerou especulações online. Um esquema Ponzi é um esquema de investimentos fraudulento, dá retornos aos primeiros investidores, usando dinheiro vindo de investidores posteriores. O comentarista Li Lining descreve o esquema como um retrato da economia atual da China. Ele explica que para manter as operações internas funcionando, os departamentos de locais do regime precisam emprestar dinheiro de outros projetos, como de imóveis, rede 5G ou de economia digital, isso mesmo que esses projetos já estejam muito endividados. Assim, o montante das dívidas está crescendo constantemente. William Yu é economista e professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ele diz que a chamada dupla circulação da China não resolverá os problemas estruturais de sua economia, apesar dos esforços de Pequim. Cita os graves desequilíbrios enfrentados pela economia chinesa, incluindo aumento da dívida, desperdício de investimentos e bolhas imobiliárias, entre outros. Todos esses são problemas estruturais de longo prazo. Eu não acho que há uma solução rápida. Yu diz que jargões de Pequim simplesmente servem como slogans agradáveis, mas farão pouco para ajudar a crise rondando a economia da China. A polícia prendeu um internauta chinês por acessar a Wikipedia. As autoridades dizem que ele infringiu a lei e foi pego em flagrante na própria casa.
Um internauta chinês foi levado sob custódia por fazer uma pesquisa na Wikipedia. Isso de acordo com o BO do governo agora censurado. Na China, visitar a Wikipedia é considerado ilegal. O site está bloqueado junto a dezenas de milhares de outros, incluindo o Google e o Facebook. A NTD também é bloqueada na China. Esses sites são censurados por exibir conteúdo que as autoridades chinesas veem como sensíveis. Para acessar os sites bloqueados, internautas chineses têm que atravessar o firewall da internet. Uma das formas comuns de fazer isso é usando um tipo especial de software chamado de rede virtual privada ou VPN. Mas cruzar o firewall arrisca rastreamento pela polícia, assim como um homem preso por pesquisar na Wikipedia chamado Jiang Tao. Ele foi preso na própria casa enquanto visitava sites do exterior. Jiang não é o único. Em sua província natal, Zhejiang, no sudeste, há quase 70 casos em que as pessoas romperam o sistema de censura. Mas a prisão de Jiang parece ter atraído atenção. As autoridades locais haviam publicado seu caso junto com outros no site do governo, mas agora todos foram retirados. Cruzar o firewall da internet também pode levar a multas pesadas. Em Zhejiang, pode ser multado em até $2.000. Isso é quase o dobro da média salarial dos cidadãos chineses. Em seguida, um oficial chinês está enfrentando uma acusação incomum. Na quinta-feira, a conta no WeChat de um oficial de Hunan o alertou sobre o caso do ex-vice-prefeito de Changsha, na capital de Hunan, no sul da China. Shen Jianhui é investigado por suspeita de graves violações da disciplina e da lei desde abril deste ano. A principal alegação nesse tipo de caso é normalmente corrupção, mas a principal acusação de Chen foi a posse de livros proibidos. Segundo o relatório oficial, Chen comprou livros e jornais com sérios problemas políticos no exterior e os guardou por muito tempo. E esse não é um caso isolado. Nos últimos anos, muitos altos funcionários do PCC foram acusados pelo mesmo motivo, incluindo 8 servidores em todos os níveis do governo desde 2018, de acordo com dados oficiais. A mais alta patente entre eles foi um membro do núcleo permanente do Comitê Provincial do Partido em Guizhou. É a maior organização do PCC na província. O que significa livros e publicações com sérios problemas políticos? De acordo com o jornal Gazeta da Inspeção e Monitoramento Disciplinar da China, envolve livros e materiais audiovisuais que critiquem o PCC. Os chamados boatos políticos sobre a situação da China, artigos sobre a terrível situação econômica da China e assim por diante, todos estes são considerados sérios problemas políticos. A China ameaça um conflito militar com os Estados Unidos, provocando aliados americanos, ameaçando os Estados Unidos em discursos e aumentando sua força militar. No entanto, comentários recentes do Ministério da Defesa Nacional chinês dizem o contrário. Bombardeiros e caças chineses invadiram o espaço aéreo de Taiwan pelo menos 46 vezes no mês passado, em uma escalada de agressões militares. A mídia estatal chinesa emitiu um comentário sugerindo que o uso de força militar em Taiwan é agora prioridade para a China. Os Estados Unidos aumentaram seu apoio militar e diplomático a Taiwan. Recentemente, os Estados Unidos aprovaram uma venda de armas para Taiwan no valor de cerca de $1,8 bilhões. O líder do Partido Comunista Chinês, ou PCC, Xi Jinping, fez provocações indiretas contra os Estados Unidos em seu discurso de aniversário da Guerra da Coreia, dizendo que alguns países perseguem o unilateralismo e o protecionismo, o que não leva a lugar nenhum, que a China não permita que interesses desenvolvimentistas nacionais sejam prejudicados e que o povo chinês dará um golpe direto se necessário. Ele avisou que, uma vez provocado, as coisas vão ficar feias. Dito isso, a China está também aumentando rapidamente seu poderio militar. De acordo com o relatório do Pentágono, o exército da China superou os Estados Unidos no desenvolvimento de mísseis terrestres desde 2019. Também mencionava uma estimativa sobre o tamanho do arsenal nuclear da China, com cerca de 200 ogivas nucleares. Um conflito militar com os Estados Unidos estaria em consideração pela China? De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa Nacional chinês, a resposta é não.
disse em uma coletiva de imprensa na quinta-feira que é do interesse de ambos os lados manter a estabilidade das relações militares sino-americanas. Isso leva à pergunta: por que a China está provocando os Estados Unidos e seus aliados enquanto aumenta o poderio militar? Um acadêmico cultural canadense e comentarista sobre a China, Wen Jiao, sugeriu que as ações da China são apenas táticas exibicionistas, não querem realmente guerra com os Estados Unidos. As forças chinesas ainda têm grandes lacunas e deficiências, de acordo com o relatório do Pentágono. O documento também observa que a China reconhece que seu exército não é de nível mundial no momento. Agora para Hong Kong. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, condenou o Partido Comunista Chinês, ou PCC, e o governo de Hong Kong pela recente prisão e detenção de 3 estudantes e ativistas. Pompeo diz que o PCC violou suas obrigações internacionais sob a Declaração Conjunta Sino-Britânica de 1984 e não respeita os direitos humanos, incluindo os direitos à aglomeração pacífica e à liberdade de expressão. Os 3 estudantes presos terça-feira eram ex-membros do Student Localism, uma organização pró-independência de Hong Kong. Haviam já sido presos em julho, sob suspeita de, segundo as autoridades chinesas, incitar secessão, violando a Lei de Segurança Nacional. Autoridades chinesas emitiram uma proibição aos advogados nomeados para assumir o caso dos 12 ativistas de Hong Kong. Os 12 estão detidos na China desde agosto. Tentaram fugir para Taiwan de barco. A guarda costeira chinesa os capturou no meio do caminho por cruzar ilegalmente a fronteira. O mais jovem dos ativistas pró-democracia tem apenas 16 anos. Famílias e advogados foram barrados de vê-los. De acordo com a Rádio Ásia Livre, 5 escritórios de advocacia chineses receberam ordens verbais do Ministério da Justiça da China para desistir do caso. Pequim, até agora, obrigou 6 advogados a desistir. 13 advogados foram levados a conversar com oficiais. Há acusações de mineração ilegal de areia em águas taiwanesas em meio a crescentes tensões entre Taipei e Pequim. Pequim está supostamente levando mais navios a Taiwan. Agora Taiwan está tomando medidas. Taiwan está tomando medidas mais severas quanto às dragas de areia de Pequim. O parlamento de Taiwan aprovou uma lei quinta-feira impondo sanções mais pesadas à mineração de areia não autorizada em águas taiwanesas. De acordo com o China Times, infratores podem ser condenados a entre 1 a 7 anos de prisão e enfrentar multas de até 3 milhões de dólares. O projeto de lei também endereça a gestão de embarcações e equipamentos confiscados. Na semana passada, Taiwan deteve os 11 tripulantes de uma draga de areia chinesa e devolveu 1.800 toneladas de areia extraídas do mar nas Ilhas Matsu. As ilhas pertencem a Taiwan e ficam ao norte do Estreito de Taiwan, de frente para a China. O roubo de areia transnacional chinês piorou desde a proibição de minerar areia na China. A mídia taiwanesa Liberty Times Net informa que um morador das Ilhas Matsu disse recentemente ter visto mais de 100 navios chineses bombeando areia e cascalho todos os dias, até mesmo usando navios de abastecimento de combustível. Testemunhas disseram que a maioria das embarcações não tinha certificados, marcas ou números. Xiron Xu é professor da Universidade Shenxi de Taiwan. Ele acredita que Pequim está por trás das operações ilegais de mineração de areia e pode refletir as tensões no Estreito de Taiwan. Xu disse à Rádio Ásia Livre, sediada nos Estados Unidos, que considerando que aviões estão constantemente vindo da China, Pequim provavelmente criará mais tensões e talvez alguns acidentes. Ele também acredita que Pequim planeja extrair areia de Taiwan, porque eles usam toda uma frota para levar enormes quantidades de areia e cascalho todos os dias para suprir suas necessidades de construção. Areia e cascalho são os principais componentes do concreto. O rápido desenvolvimento do mercado imobiliário da China fez com que os preços dos materiais subissem. Muitas pessoas estão minerando para ganhar dinheiro rápido. De acordo com a Liberty Times Net, a mineração ilegal da China não só afeta a ecologia marinha, causa problemas ambientais, também prejudica a economia de Taiwan. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Obrigada por assistir e até amanhã.